Fala comigo, profissional de educação física, profissional liberal, autônomo, empreendedor, enfim. No tema do vídeo de hoje, eu vou trazer um assunto muito bacana, muito interessante, relevante, que é o que? Segurança financeira. O que e como fazer para você ter mais segurança financeira? E aí, você tem interesse nesse assunto? Fica comigo então, que você vai com certeza tirar bastante proveito aí para você agir no seu dia a dia de forma mais consciente, beleza? Então vamos. E aí eu gostaria de iniciar, esse vídeo fazendo essa reflexão, fazendo essa pergunta: quanto tempo você sobreviveria se você não tivesse nenhuma remuneração agora, se não entrasse nenhum centavo na sua conta? Por quanto tempo você conseguiria sobreviver mantendo o seu padrão de vida, mantendo o seu estilo de vida, enfim. E aí? 1 mês? 2 meses? 3? Então é o seguinte, eu não sei se você tem e se você sabe o que é, mas é muito importante que você construa uma reserva de emergência, uma reserva financeira. E essa reserva financeira, ela precisa ser o equivalente, para que você tenha mais segurança, para que você possa ficar mais tranquilo, ela precisa ser aí o equivalente a pelo menos 6 meses do seu custo mensal. Então ela deve te bancar durante 6 meses, mesmo que não entre nenhum centavo na sua conta, tá certo? Isso se você tem, por exemplo, uma oferta, uma procura pelos seus serviços, pelos seus produtos, pelo seu trabalho grande no mercado. Agora, se você tem uma procura baixa, ou se o que você faz tem pouca oferta de emprego, se você for um empregado, no caso, um funcionário, se tem pouca oferta, você precisa expandir essa reserva para pelo menos 12 meses, até quem sabe 20 meses aí, equivalente ao seu custo mensal para você sobreviver, tá certo? Você e sua família, se for o caso, e você já ter aí uma família. Então, importante, primeira coisa que você já precisa aí tomar nota: ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência, tá certo? Maravilha! Passando para o próximo tópico, eu trago aqui um ponto bem interessante que eu descobri faz pouco tempo, que lucro é diferente de salário e que lucro é muito melhor do que salário. Por que o lucro é muito melhor do que salário? Porque o lucro, quem determina é você, e o salário é alguém que determina o quanto você deve e quanto você merece ganhar, tá certo? Então, o lucro é meritocracia, você que determina, tá certo? E aí eu trouxe aqui o quadrante, o conceito do Robert Kiyosaki, que é um livro que eu li muito bacana desse autor, chamado Pai Rico, Pai Pobre, e eu recomendo fortemente que você também faça a leitura desse livro. Vou até deixar o link dele na descrição aqui, para você poder também adquirir esse livro e você poder assimilar esse conteúdo fantástico que mudou completamente a minha visão de mundo, tá certo? E aí ele traz esse conceito do quadrante financeiro, que é o seguinte: a gente tem aqui o E de empregado, aqui do lado esquerdo, o E de empregado, a gente tem o A de autônomo, prestador de serviço, tá certo? Aqui no lado direito do quadrante tem o D de donos de empresas, de empresários, e aqui o I de investidores. Olha que curioso, Do lado esquerdo do quadrante, do lado E de empregado e A de autônomo, é onde se encontra 95% das pessoas que ganham igual ou abaixo do que 5 mil reais, tá certo? Beleza. E aqui 95%. E do lado direito, olha que curioso, onde tem os donos de empresas e os investidores, é onde tem apenas 5% que são os que detêm a maior riqueza do planeta. Então, vamos entender assim,
se você por acaso está no lado esquerdo, como empregado ou como autônomo, é interessante você começar a pensar em migrar do lado esquerdo para o lado direito, tá certo? Do lado esquerdo para o lado direito. E aí você vai começar a fazer seus investimentos, quem sabe você vai abrir um empreendimento, né? E você vai começar a ter uma visão de empresário. Então é interessante você começar a pensar nessa possibilidade. Se você é um empregado autônomo, migrar de um lado para o outro, beleza? Então, ponto importante aí, lucro é melhor do que salário, tá? Então vamos trabalhar essa questão de mentalidade aí. E é o seguinte, agora vamos pensar, eu te fazendo a seguinte pergunta: tem sobrado mês ou tem sobrado rendimento? Ou tem sobrado grana durante o seu mês? Como é que está aí a sua situação financeira? Então para e pensa, tá sobrando mês ou tá sobrando rendimento? Ou você está conseguindo juntar a grana, tá certo? Geralmente 5% da população consegue estar sobrando rendimento, certo? A grande maioria, 95%, está aqui, ó, na famosa corrida dos ratos, que é o que? Trabalha, ganha uma grana, aumenta o consumo, aumenta os gastos. Aí faz o quê? Aumenta mais ainda o trabalho, trabalha mais ainda, consequentemente ganha mais e aí consome mais e vive nessa roda aí, ó, na roda da corrida dos ratos, tá? E provavelmente isso também é causado por uma escolha, por viver um padrão, né? Escolheu viver um padrão de vida que ainda não compete, que ainda não tem essa capacidade financeira para isso. Então, geralmente, adquire um padrão de vida superior ao que se pode ter. E aí, geralmente, entra nessa corrida aí dos ratos que eu acabei de falar como exemplo, tá? Tá, beleza, Bruno. E aí, o que fazer? Primeiro lugar de tudo, é importante você fazer uma auditoria, tá? O que seria uma auditoria? É auditar, é você pegar e você ter uma lista, você listar, por exemplo, tudo que é receita e tudo que é gasto, tudo que é custo. Então, inicialmente, para você ter mais clareza, você precisa construir essa lista. Faz no papel mesmo, não tem problema nenhum, faz no teu caderno. Depois, se quiser, você pode passar por uma planilha, tá? Então, faz o feijão com arroz, o simples, menos é mais. É melhor do que não ter nada. Então, começa listando, porque você vai ter mais consciência do que está entrando e do que está saindo, tá certo? E, por exemplo, o verbo agora, no caso, é o que? É controlar. Então, quem também tem maior controle, geralmente também consegue ter melhores resultados, tá? Então, controlar é o verbo aí a ser fixado em nossa mente. Maravilha! Então, o que você pode fazer também? Vender bens que estejam fora de uso. Então, para pensar. Pode ser que você tenha um teclado na sua casa eletrônico que você não está utilizando. Ou então pode ser que você tenha um computador sobressalente ou uma TV que está lá parada. Então você já pode tomar essas ações para que você também adquira, né, aumente os seus rendimentos também, tá? Gerando mais renda, mais receita para você, tá? Por exemplo, isso é um tema muito abordado em vários vídeos do YouTube, que é o que? Ter ou não ter um automóvel. E aí eu te pergunto, será que você precisa realmente ter um automóvel ou ele é simplesmente um sonho, né? Algo que você realmente deseja ter muito, tá? Então para pensar, não, mas eu trabalho com automóvel e tal. Tudo bem, você roda mais do que 300 km por semana, por exemplo, ou 300 km por dia,
enfim. E aí você vai precisar fazer cálculos, sendo que hoje em dia é possível você alugar um veículo por contrato anual, 2 anos, 3 anos, e se você for colocar no papel, com certeza o seu custo vai ser menor do que você ter o seu próprio carro. Então, pode fazer as contas, eu te desafio a fazer as contas e você vai chegar na conclusão que é melhor você alugar o carro. Fora isso, se você não usa uma quilometragem muito grande, né, durante a semana, durante o teu dia a dia, melhor ainda é se você puder utilizar os aplicativos, né? Uber, Cabify, 99, enfim, você cota um, cota o outro e use os motoristas de aplicativo, que eu tenho certeza que você no final das contas vai ter uma boa economia, tá? Você também não vai ter que ficar caçando lugar para estacionar, não vai ter que passar perrengue se alguém rebocar teu carro, você não vai ter que pegar e gastar mais com estacionamento, com deslocamento, trânsito. Então tudo isso você precisa colocar na balança aí, tá certo? Beleza. E vamos pensar o seguinte, você precisa entender que deve investir em você mesmo, que você é realmente a tua fonte de receita. Você, tua inteligência, teu conhecimento, tua sabedoria, então você precisa investir em você mesmo. Investir em desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, tá? Então busca investir de 5 a 10% da sua receita, tá? Em desenvolvimento pessoal e profissional, tá? E muito bacana é você pensar na possibilidade e já ter múltiplas fontes de renda. Já foi o tempo, já se foi a época que você tinha apenas uma fonte de renda, que era aquele empreguinho ali. Nada errado de ter um emprego, eu não me encaixo, né? Mas tudo bem, quem se encaixa ali, quem está procurando e quem quer ser um empregado pro resto da vida, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. Porém, se você é um profissional liberal, profissional de educação física, né? Se você é um autônomo, se você é um empreendedor, você precisa ter a consciência que pode ter múltiplas fontes de renda. Vários canais onde vai entrar. Eu costumo brincar dizendo que é melhor pingar do que secar, né? Então, imagina o seguinte, quais são essas formas que a gente tem aí de múltiplas fontes de renda? A gente está vivendo a era digital, economia conectada e economia compartilhada. Então, nós temos o seguinte, a possibilidade de ter várias esteiras de produtos que a gente oferece através do nosso conhecimento, da nossa expertise, tá? E também você pode ter aí tem um mercado muito interessante que é o mercado de afiliado, onde nós temos o mercado de afiliado de produtos físicos, como também temos o mercado de afiliado de produtos digitais, onde você pode se afiliar vendendo produtos, indicando produtos complementares para o seu treinamento, ou seja, para o seu cliente treinar, como kit de elástico, TRX, bola, enfim, vários materiais para a pessoa poder treinar em casa, num parque, onde ela quiser. Então você vai pegar, vai se afiliar, por exemplo, tem a Amazon, que tem um programa de associado bem legal, você vai lá, vai gerar um link, vai se cadastrar, vai fazer seu registro, vai gerar um link e vai divulgar aqueles produtos para que outras pessoas comprem. Quando essas pessoas comprarem, você recebe uma comissão, porque você que indicou, nada mais justo, né? E assim também funciona em relação aos produtos digitais. E aí você tem, por exemplo, a Eduz, que é uma plataforma, a Monetize, você tem a Hotmart, são 3 plataformas aí de produto que tem bastante oferta de produtos digitais. Vê um que faça sentido para você, por exemplo, eu sou profissional de educação física, quero me afiliar a um produto de alimentação fitness. Eu vou lá, escolho um produto que me represente, né, que eu gosto, que faça sentido, me afilio, me torno um afiliado e vou divulgar aquele produto para os meus clientes, para os meus alunos. E quando eles adquirirem,
eu recebo também uma comissão, tá? Através ali daquela indicação. Então esse é um mercado muito bacana e que eu te incentivo aí a conhecer. Vou deixar também aqui o link na descrição, que eu tenho um guia aí com 6 pilares para te ajudar nessa escolha desse produto, para te dar algumas informações extras sobre o mercado de afiliado. Legal? É só você ver na descrição aqui do YouTube que você vai conseguir clicar e aí baixar lá um material gratuito que eu estou disponibilizando para você, tá? Maravilha! Então vamos dar continuidade e a gente pensa o seguinte: nós como profissionais autônomos, profissionais de educação física, profissionais liberais, empreendedores, nós temos a nossa renda variável. Ela não é aquela renda certinha, fixa, né? Então, um mês você pode receber mais, outro mês você pode receber menos. Então, por isso que a nossa renda é variável. E aí, como que você pode lidar com essa sazonalidade? Como que você pode lidar com isso? Vou dar a dica. Pegue e liste os últimos 12 meses da sua rentabilidade, ou seja, das suas entradas, de quanto entrou. Então vamos imaginar, no primeiro mês, janeiro, entrou 3 mil, no segundo mês, fevereiro, entrou 3.500, e aí você vai listando durante 12 meses. Depois o que você faz? Divide por 12 esse valor, porque como ele é variável, você vai tirar uma média. Então 12 meses, divide por 12, vai ter uma média desse valor. Recomendo, para você ter mais segurança ainda, que você, desse valor, dos 12 meses dividido, você reduza, você diminua 10%. E ali, a partir dessa base, é que você vai fazer o seu planejamento, seu plano financeiro, tá? E aí você vai ter uma margem de segurança maior, porque a gente sabe que chega dezembro, às vezes alunos viajam, deixam de pagar a gente, janeiro, férias escolares, carnaval, enfim, alguns períodos que são mais fracos e que você pode ter uma baixa aí na sua rentabilidade, que eu chamo de famosa montanha russa, viver na montanha russa, Alguns meses está lá bombando e aí depois tem aquela queda, aquela baixa, tá? Então fica aí essa sugestão em relação à renda variável, até para você ter o teu padrão de vida com mais segurança também, até para você construir o seu patrimônio, para que você conquiste longo prazo a sua independência financeira. Até foi um tema de uma live que eu fiz com meu amigo Daniel, que está lá no meu Instagram. Se você não segue ainda o Instagram, vai lá, brunofreire.oficial, tá lá na minha timeline, você vai encontrar a live que eu fiz sobre independência financeira, segurança financeira, enfim, sobre esse tema, para que você tenha lá também algumas dicas, algumas sacadas para aplicar na sua prática. Tá legal? Beleza. E aí a gente passa agora para uma coisa muito importante. A maioria dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, o que eles fizeram com seus sonhos? Engavetaram, botaram na gaveta. Então eu te convido a tirar os seus sonhos da gaveta e estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Para isso, você precisa criar uma lista, você precisa fazer uma lista. Então eu vou te dar aqui algumas sugestões, por exemplo, alguns exemplos dessa lista. Comprar um imóvel, tá? Então se você vai comprar um imóvel, compre esse imóvel à vista. Faça o seu planejamento para comprar esse imóvel à vista. Você tem um poder de barganha maior e com certeza você não vai cair daqueles juros que no final das contas você pagou praticamente 2 imóveis. Eu já cometi esse erro, hoje eu faria tudo diferente, tá certo? Eu tenho 2 imóveis, mas eu cometi esse erro lá atrás e de financiar e tal, e aí acabei realmente girando aí, pagando muito mais do que o imóvel de fato vale, tá certo? Veículo, vamos supor que seja um sonho seu. Meu sonho, eu sempre sonhei em ter um carro XYZ, ok, vai colocar lá no seu
na sua meta, vai ter uma data, porque meta tem que ter um prazo, tem que ter data, tá? Uma data que você vai atingir a meta e você vai colocar essa meta no seu planejamento também. Casamento, vamos imaginar que você queira casar, realizar um sonho de casar, tá? Casar na igreja, véu grinaldo, vamos supor que você seja mulher, né? Geralmente mulher tem esse sonho desde criança, desde adolescência, enfim. Uma viagem que você queira fazer com a sua família, então coloca lá, traça um planejamento, quanto que vai sair a viagem, todo passo a passo, para que você se prepare para isso e faça a sua reserva pensando nessa meta, tá? Se vai ter um filho ou uma filha, eu recomendo ter um só, eu só tenho uma filha e olhe lá, né? Até porque realmente eu também não tenho muita paciência com criança, então para mim é uma só e olhe lá, tá? Beleza. E financiar, né? Os estudos, bons estudos para sua filha ou para o seu filho e aí também ajudar para que eles caminhem de forma próspera, né? Caminhem de forma melhor, para que tenham uma educação melhor, que a gente sabe que infelizmente não dá para contar muito com a educação municipal, estadual do Brasil, principalmente, né? Quem dera se na escola tivesse um módulo lá falando sobre isso que eu estou falando aqui agora, falando sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, seria muito bacana, né? Alguns países já estão aplicando, mas aqui no Brasil eu creio que ainda deva demorar um pouquinho para isso acontecer. Bom, e aí vamos falar sobre alguns erros comuns que impedem a pessoa de ter mais segurança financeira, tá certo? Quais são esses erros comuns? Bom, primeiramente aqui, ó, ceder o nome a terceiros. Então, pegar e ceder o seu nome para terceiros, para que esses terceiros abram uma empresa, por exemplo, e coloquem lá o seu nome, né, como sócio. Enfim, isso pode te gerar sérias, graves complicações. Segundo aqui, ó, emprestar grana para familiares e amigos. Eu te confesso que eu também já cometi esse erro e além de me deixar frustrado, triste, né, de gerar um problema com seu familiar, né, ou com seu amigo, não é muito legal e geralmente acontece até de você não ter aquela grana de volta e se tiver, não tem as correções, enfim. Então não é um erro muito comum. Decidir por impulso, ser aquele compulsivo, aquele consumidor compulsivo. Pegou ali aquela emoção e comprou. Será que já aconteceu com você de comprar algo e depois parar e pensar, pô, será que eu preciso? Será que eu precisava realmente disso? Será que é uma necessidade? Então, pensa, eu preciso, eu necessito, é realmente imprescindível? Para pensar e tome as suas decisões sem ser no impulso, tá? Eu entendo que geralmente a gente compra pelo emocional, né? E o racional justifica. Porém, pensa, respira, dá um tempinho de 5, 10 minutos e você vai ter uma interpretação melhor. Faça essas perguntas que eu acabei de fazer. Realmente é necessário? É imprescindível? Ou realmente eu só quero? Tá? Beleza? Então, desfrutar frequentemente de cheque especial, o famoso cheque especial. É aquela margem que o banco geralmente te dá ali para que você gaste a mais e aí isso vira uma bola de neve, você acaba pensando que aquele cheque especial faz parte dos seus rendimentos e aí ele acaba podendo te gerar aí prejuízos grandes. Usar o crédito rotativo do cartão. O que é isso, crédito rotativo do cartão? Usar o teu cartão de crédito, não estou dizendo que seja errado usar o cartão de crédito, muito pelo contrário, eu uso, até porque consigo ter um controle melhor, só que não use se você não vai pagar todo aquele valor, né? Então, a tua fatura deu 2.000 e você só tem 1.000 para pagar, aí você vai lá e paga 1.000. Isso que é o famoso crédito rotativo e vai virando uma bola de neve
numa velocidade muito grande, os juros são exorbitantes e você vai acabar realmente se afundando em dívida. Então, se por acaso tiver ali, deu 2.000 a sua fatura, você tiver só R$1.000, muitas vezes é melhor você pegar R$1.000 emprestado, pagar, quitar aquela fatura de 2.000 e segurar a onda, não ter gasto mais no cartão e tal, até para você pagar aquele empréstimo que você pegou para quitar o cartão, porque os juros do cartão desse crédito rotativo é gigante. Então aqui, ó, até coloquei acumular dívidas. Acumular dívidas é um grande problema e não negociar, né? Então, se você tem alguma dívida, negocie. Então, por exemplo, eu tenho financiamento de imóvel que estava ali a 10,5 de juros ao mês, né? Eu consegui negociar com o banco e o juro de 10,5 eu consegui baixar para 6,9. Isso é bom ou bom demais? Entendeu? Então, negocie. Sempre tem margem para negociar. Negocie com a sua operadora de telefone. Negocie, porque você geralmente vai conseguir ter aí uma diminuição dos seus gastos, dos seus custos, tá? Beleza. E geralmente uma pergunta que eu já escutei bastante: investir na poupança vale a pena? É para investir na poupança? Então, na poupança o teu dinheiro não rende praticamente nada. Na verdade, ele perde até para a inflação, geralmente. É isso que acontece, tá? E aí você não vai estar fazendo dinheiro fazer dinheiro, certo? Então, o que eu vou te sugerir? Primeiro, avalie a possibilidade de corretoras e de outros bancos. Por exemplo, corretoras tem XP, tem aquela Primo Rico, enfim, tem várias corretoras que você pode estar estudando, né? E tem também o Banco Inter, que eu sou cliente do Banco Inter, e no Banco Inter você já tem a corretora tudo em um mesmo lugar. Então fica muito mais fácil de controlar. Inclusive você tem assessores para te orientar, né? Para te dar uma luz, sugerir, recomendar. Então isso é muito bacana. Por isso que eu acho bem interessante você pegar e entrar em contato com um consultor financeiro para que ele possa estar te dando aí essa orientação inicial. E pesquise para entender pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Não precisa se aprofundar, mas pelo menos o básico você precisa entender. O que são fundos multimercados? O que são ações? O que são títulos do governo? Então você precisa entender pelo menos o básico, até para na hora que o consultor financeiro for te sugerir algo, você também ter ali uma questão de discernimento, saber o que você pode... legal, gostei dessa sugestão ou não. Isso aí vai te dar mais bagagem, tá? Então, assim, basicamente, esses foram os tópicos que eu queria abordar aqui com você hoje, né? Se você quiser, você pode estar aí deixando nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida que você tenha, para que a gente possa estar criando aí novos conteúdos, tá? Se fez sentido para você, deixar aí aquele joinha, né? Se inscrever no canal, me acompanhar, e a gente vai aí com certeza somar um com o outro, e juntos a gente é muito mais forte, né? Juntos nós vamos muito mais longe. Então quero que saiba o seguinte: conta comigo, no mínimo para sempre, estou aqui para contribuir, beleza? Então forte abraço e tamo junto.